Então vamos lá, tem toda uma discussão rolando sobre a alíquota de tributação no Brasil e o governo fez alguns memes bem interessantes, né, mostrando a vida dos gatinhos com esse imposto e tal, tentando ajudar a passar a tributação sobre as tais grandes fortunas, que o Brasil considerou que grande fortuna é quem tem acima de R$1 milhão por ano em faturamento. Considerando a realidade do país, a gente não vai entrar nesse debate assim. Eu quero entrar num debate um pouco mais prático, que é, o Brasil realmente paga poucos impostos aqui? Os ricos brasileiros, eles não pagam imposto nenhum? Como é que funciona isso nos outros países e o que a gente pode aprender? Eu fiz um apanhado geral aqui com alguns dados que a gente encontra sobre os outros países, sobre a forma como eles tributam, e eu vou tentar fazer uma discussão um pouco mais razoável que essa discussão que está rolando na internet, um pouco menos rasa, pra gente compreender, e no final eu vou dar algumas sugestões e o que eu acho que vai acontecer, que pode ser bem mais problemático que isso. Então, quando a gente vai olhar o tributo sobre empresas, que é esse tributo que a gente está discutindo aqui no Brasil agora, por que você está discutindo esse imposto? Porque, na verdade, estão dizendo que no Brasil a gente não paga imposto nenhum no lucro das empresas, o que não é bem verdade. É porque o Brasil cobra o imposto sobre o lucro direto dentro da empresa antes disso chegar na conta da pessoa física. Eu acho que nem seria um problema, sinceramente, seria ótimo, na verdade, se a gente começasse a tributar esse dinheiro só quando ele sai da empresa. Por quê? Isso promove um melhor ambiente de negócios, mas é que, na verdade, o Brasil quis fazer assim para que ele pegasse o dinheiro antes, porque senão essas empresas poderiam refazer esses investimentos, diminuindo a base de lucro a ser distribuído, e aí acaba que o Brasil não conseguiria arrecadar tanto. Como assim? Imagina que é o seguinte, você tem uma padaria e ela lucra ali 100 mil. Em outros países, esse lucro, ele só seria tributado se essa padaria tirar o dinheiro da conta da padaria e passar para a conta do dono da padaria. No Brasil, na hora que esse dinheiro tá dentro da padaria, o Brasil já cobra o imposto. Por quê? Porque senão o dono da padaria pode pegar esses 100 mil e reinvestir, e a partir disso ele não pagaria esse tributo aqui, e simplesmente teria um aumento do capital daquela empresa, né? Vai produzir mais pães, vai criar mais empregos, etc., mas ao mesmo tempo ele não vai pagar o tributo. Então o Brasil ele é mais fominha, ele come direto esse imposto aqui na hora que já faturou. Existem críticas quanto a isso no mundo todo, porque as pessoas dizem que isso não fomenta um bom ambiente de negócios, que isso acaba impedindo o país de crescer. Então a gente fez isso dessa forma. E aí o Brasil agora tá fingindo que ele nunca fez isso e falando assim, então tá todo mundo recebendo dinheiro na conta da pessoa física sem pagar nada. É porque na verdade cobrou em cima do lucro. Se você cobra de novo aqui, teria uma bitributação. Mas você não precisa acreditar nisso. Vamos aos números aqui que dá pra você entender mais ou menos o que o Brasil fez. Então, existe o imposto de renda da pessoa jurídica, que é o IRPJ. Quando você pega no Brasil, a gente tem 34% de alíquota, que é a soma do IRPJ, mais o adicional, mais a CSLL, né? Então, é uma das maiores alíquotas nominais do mundo. A gente tem direto 34% aqui sobre as empresas. E detalhe, no Brasil esse imposto existe até quando você só fatura, não importa quando você lucra. Na maioria dos países você tem um imposto depois que você começou a lucrar. No Brasil é tão impeditivo para negócios que alguns negócios pagam imposto mesmo sem estar tendo lucro. Então é uma doideira. E aí o Brasil precisa devolver depois. É uma situação bizarra. Aí, para aliviar isso, criamos a alíquota de lucro presumida, que é o Brasil presumindo quanto você lucra, o lucro real, que é que você tem que informar todos os dados e mostrar quanto você lucra mesmo, e aí, para quem tá no Simples Nacional, é outro esquema. E nos Estados Unidos, a gente tem diferente aqui, é 21% de imposto federal, mais a média de 4 a 5% do imposto estadual, dá em torno de 25%. Então, nesse caso, você deve ter reparado, os Estados Unidos cobra menos. Mas isso você já sabia. Vamos para países conhecidos ali por cobrar mais impostos sobre as empresas, e aqui países que o Brasil se espelha um pouco mais, né? O Brasil olha um pouco mais para a Europa do que para os Estados Unidos na hora de criar esse tipo de legislação, porque os Estados Unidos ele também não serve muito de base para esse tipo de coisa, porque é um delírio também o sistema tributário americano. Raul, mas não é melhor que o do Brasil? Mas qualquer coisa é melhor que o do Brasil. E não tô nem falando de devolutiva dos impostos ainda, porque senão seria loucura, né? Então quando você vai olhar para a França começa cobrando 25% por padrão, mais 3,3% extra para grandes empresas, o que resulta em 25,8%. Beleza, mais barato que o Brasil também. A Alemanha, ela tem um sistema diferente. Ela cobra 15% no federal, mais 5,5% de imposto de solidariedade sobre o imposto, né? Então é 15% federal e 5,5% em cima do imposto, que aí é o solidariedade, mais o imposto municipal de 14% mais ou menos, para dividir melhor o tributo. Olha que ideia boa, né? Se a empresa está em tal lugar, ela tributa mais naquele lugar para que a cidade tenha um pouco mais de autonomia nesse gasto. Mas não vamos copiar isso, copia só a alíquota. E aí, mesmo assim, a carga combinada fica em 30%. Até aqui, Brasil campeão. E não só, o Brasil é campeão do mundo em maior alíquota sobre as empresas, se você pesquisar em qualquer indicador. Até aqui, a gente teve um tributo que o do Brasil supera. E é nesse aspecto que as empresas brasileiras dizem, olha, a gente está pagando tributo demais, porque elas ganham na hora que a gente está falando das empresas de modo geral. Então, uma empresa brasileira, só dela existir no Brasil, ela já é menos competitiva do que uma empresa americana. Esse é um fato objetivo. Ou do que uma empresa na França, ou do que uma empresa na Alemanha. Nem tô falando aqui da alíquota que elas têm, uma com as outras, porque vai imposto sobre imposto sobre imposto, porque a alíquota brasileira é muito complicada, que a gente tem mais de 400 mil normas tributárias, que a empresa não sabe muito bem o que ela vai pagar, o custo de ter um monte de contador, é o chamado custo Brasil, tá? Que você vai ter aí em cima das outras coisas. Agora a gente vem para os encargos trabalhistas, porque não tem nenhuma empresa que não tenha funcionários. Então a gente precisa
precisa olhar para os encargos trabalhistas também. No Brasil, a gente tem 20% de INS patronal, mais 8% de FGTS, mais os encargos menores que resultam em 28% no total. Nos Estados Unidos, a gente tem 7,65% sobre salários, Seguridade mais Medicare. E na França, a gente tem 45% sobre salários, muito mais alto que no Brasil. E na Alemanha, a gente tem 21% divididos, meio a meio com o empregado. Então, vai ficar meio a meio para cada um ali. E, então, a gente consegue perceber aqui que a alíquota está por aí. Quando a gente coloca a carga total sobre as empresas nos países, a gente vai chegar no seguinte número. Brasil, 65% do lucro, né? Lucro mais folha, em cima de tudo aqui vai dar 65%. Quando a gente vai para os Estados Unidos, a gente vai ter 36%. Quando a gente vai para a Alemanha, a gente vai ter 48%. Quando a gente vai para a França, a gente vai ter 60%. Quando você olha a alíquota total, dá pra entender por que o Brasil tá tomando um pau aqui, porque você tem uma cobrança maior em cima disso. Aí aqui começa algumas coisas que no Brasil vai pro delírio. Porque, lembrando, o imposto que age sobre o trabalhador, ele na prática eu nem considero que ele é das empresas. As empresas adoram considerar que isso é da empresa, mas eu acho que isso aqui é sobre os salários. Só que isso deixa as empresas brasileiras menos competitivas, porque a gente paga um valor maior e o trabalhador recebe menos, então a vida dele fica muito ruim. Esse é um imposto que eu acho que deveria ser discutido, na verdade. Se a gente fosse pra um lugar que a sociedade inteira concorda, eu acho que, cara, esse dinheiro tinha que ir direto pro trabalhador. Não precisa criar uma lei que tira o tributo. Deixa os tributos como penduricalho e fala que ele tem que ser pago diretamente pro trabalhador. Então, pra chamar de imposto ainda assim, porque acho que os políticos vão querer, né, falar que foi eles que criaram a lei. Então faz ali uma lei falando assim, olha, todos esses tributos agora vai direto pro trabalhador e parou de ir pro governo. Eu acho que isso melhoraria automaticamente a popularidade de todos os políticos. Automaticamente, porque todos os trabalhadores iam falar, caralho, porra. Essa foi boa. Melhoraria o consumo, então os trabalhadores iam gastar muito mais, porque ia ter mais dinheiro. E eu acho que daria um fôlego para todo mundo, para o mercado de trabalho como um todo. E os salários iam ficar bem agressivos no Brasil. Então eu acho que poderia ser um caminho. E se você estudar, talvez a gente até arrecade mais impostos. Porque com esse tanto de gente, né, gastando como o imposto está direto nas empresas ali, dá-lhe. Vai gastar, vai vir aquela alegria. O imposto brasileiro é sobre consumo, cara. Tudo que você distribuir vai voltar 50% pro governo. Então, esse dinheiro vai cair na mão do governo de todo jeito. Só vai gerar um populismo aí. Alguém pode fazer a conta certa e descobrir. Qualquer coisa, vocês imprimem mais dinheiro também, a gente vai pro endividamento japonês. Foda-se. Se for pra população inteira ganhar esse tanto de dinheiro, acho que os bancos vão chorar, falar que o Brasil vai quebrar, taxa de juros tá o quê? Mas aguenta. O negócio aí é que vai dar certo. Eu tenho essa fé que daria certo. Porque não tem como as pessoas ganharem mais dinheiro e não consumirem mais. E como se tudo que no Brasil é consumido ele vai parar na mão do governo, teoricamente a arrecadação tem que aumentar. Não tem como. Você acha que o povo vai começar a poupar do dia pra noite? Vai nada. Aí você coloca a Bet também, o imposto. Tem que colocar 90% na Bet, que daí volta mais rápido. Porque esse dinheiro todo cai na mão do trabalhador, ele dá ali na Bet e volta tudo de volta. Dinheirinho sobrando é Bet. Então é isso. A galera, na verdade, é pagar plano de saúde, cara. O brasileiro, a primeira coisa que ele faz quando ele começa a ganhar um pouquinho mais de dinheiro é pagar plano de saúde. Ia pagar plano de saúde, ia comprar casa, ajudar as construtoras. Acaba que ia melhorar, mas não vou entrar nessa discussão, não. Eu tô simplificando, gente. É uma piada. Mas que, de fato, tem potencial pro trabalhador ganhar mais aí e diminuir essa arrecadação de forma direta do governo, tem, tá? Acho esse tipo de tributo talvez os menos inteligentes, assim. Todos os países que aplicaram esse tipo de tributo começou a ter uma desaceleração no crescimento, incluindo a França. Então, quando a gente vem pro imposto de renda na pessoa física, aqui é a hora que o Brasil, cara, aqui é o delírio. E o pior é que quando fala em reajustar essa tabela, o povo fica doido. Mas hoje em dia o Brasil cobra 27,5% de quem tem renda anual aí acima de 55 mil. É aqui que tá o problema. Esse imposto de 27,5%, ele é barato. Só que considerando que o trabalhador já pagou todos aqueles tributos, etc., e que o Brasil não tem uma atualização da tabela de quem vai pagar imposto de renda, gente, é R$2.000 e poucos quem tá pagando até hoje, aí fica ruim. Porque R$2.000 e poucos não é um cara rico, né? Ao ponto de você tá pagando imposto sobre a renda dele, não é como se ele tivesse uma renda muito agressiva. Então, não tem correção por inflação, não tem nada. Criaram uma alíquota lá atrás e deixaram essa alíquota até hoje. Nos Estados Unidos, é 37% federal. Aí você vai falar, beleza, de rendas acima de quem ganha $610 mil por ano. Isso tem uma diferença gritante aqui. Isso aqui começa a ter uma diferença muito grande, porque $610 mil a pessoa tem que ganhar para começar a entrar nesse frevo aqui. Mas os estados podem adicionar até 13,3% e eles ficam competindo entre si para ver quem cobra menos e ganha residência fiscal. Na França, 45% direto na cabeça, mais 4% extra, que atinge quase 49% dos muitos ricos. Mas aí você deve estar falando assim, cara, o Brasil então é um paraíso, porque com 27%. Só que a grande questão é que o Brasil tem uma outra característica, que é a característica que vocês não repararam até aqui, e que ninguém discute ela quando a gente vai falar de reforma tributária no Brasil. Daí na Alemanha, 45%, mais 5,5% de solidariedade, chegando a 47,5% no topo. Igrejas podem adicionar aí 8 a 9%, é o tributo que vai direto para a igreja. É que se você se declara de uma religião, você pode pagar o dízimo direto para a igreja na hora de declarar imposto de renda, para simplificar. Então fala, eu sou luterano, daí já vai ser o tributo para a igreja, entendeu? Na Alemanha ainda funciona assim. É uma forma mais fácil das igrejas arrecadarem ali, e isso aqui colaborou muito com a construção da Alemanha.
Alemanha. Mas aí já é outra história antes da União Europeia. Então, se quiser, um dia eu comento sobre como esse imposto fez a Alemanha existir como país. Eu quero esse vídeo aí. Foi uma inteligência mesmo da Alemanha. Agora que entra as faixas de isenção. Calma lá. Tá. É nos Estados Unidos. Tem a dedução padrão de $14.600 para quem é solteiro e $29.200 para quem é casado. Então aqui, até esse valor é isento. Ou seja, na faixa de isenção. Todo mundo que ganha R$10 mil aí, cara. É muito diferente. Na hora que eles falam de isentar aqui 5 mil, a gente fala como se fosse o fim do mundo. Lá na França, a isenção é de 11.497 euros. Delicinha por parte familiar. 2 partes, então 22.994 euros. Só que 22 mil euros, gente, é dinheiro pra caramba pra você viver na França. Você vive bem. Pouca gente ganha acima dessa faixa. A maior parte da população tá isenta. É muito tranquilo, né? Muito tranquilo mesmo. Na Alemanha é 11.604 euros por pessoa, o dobro para casados. Então, você vê aí que todos os países chegaram na mesma questão, né? Pô, vamos fazer uma parada aqui legal. Mas não, o Brasil não. Agora aqui, o que vem, cara? Que aí é o grande problema e que é uma discussão que ninguém quer fazer no Brasil. Você reparou que todos os países cobram muito em cima da renda? Muito mais do que a gente? A gente cobra no consumo. Esse é o imposto mais ceboso do mundo. Porque quando você vai olhar quanto que a gente cobra, quando você vai comprar um pão na padaria, você tá pagando muito imposto. Quando você vai comprar uma cerveja, você tá pagando 70% de imposto. 70% do valor do produto é imposto. Para vocês terem uma ideia, então, ó como é que funciona isso aqui. Na hora que a gente falou aqui de renda, então o Brasil não pagou muito imposto sobre a renda. É verdade. Os políticos falam isso e é verdade. Raul, é muito, mas assim, comparando com o restante, não foi tanto quanto os outros países ali. E eu peguei países que são relevantes no mundo, não peguei países que não são. Então, Raul, as isenções estão maiores que as nossas, os nossos pobres estão pagando mais imposto, a nossa classe média está pagando mais imposto, e lá fora os ricos estão pagando um pouco mais de tributo. Verdade verdadeira, cara. Não tem problema com isso aí. Agora, qual que é o nabo? Que a gente tem aqui um grandíssimo nabo aqui. Na hora que você vai consumir qualquer coisa no Brasil, vem a alíquota de imposto. Lá nos Estados Unidos essa alíquota é bem baratinha. Na Europa, ela é um pouco mais barata também, 15% a 20%. E no Brasil, a gente vai pro delírio. Um maço de cigarro, por exemplo, 83% de imposto. Água mineral, 37% de imposto. Pão francês, 17% de imposto. Uma cerveja, 42% de imposto. Conta de luz, 48% de imposto. Sabão em pó, 40% de imposto. Aqui você viu onde eles arrancaram a diferença. Só que daí o que é o problema? O pobre pega todo o dinheiro dele e vai consumir. Então, é aqui que vira a abstração. Porque enquanto o rico tem uma parte do dinheiro dele que vai para consumo que é baixa, o pobre tem a parte do dinheiro dele que vai para consumo que é 100% do capital dele. Então ele pega e termina de pagar os impostos. E se você pegar os produtos que são campeões mesmo, pode chegar a 81%, por exemplo, como é a cachaça, o casaco de pele, né, a vodka, o cigarro, o perfume importado, caipirinha, PlayStation, arma de fogo, jogos de videogame, maquiagem, né, 69%, motos, carros, olha isso, 64%. E isso quem paga é quem tá consumindo. Na hora de comprar. Produto. Na hora que você compra, tá ali dentro do produto. Aí é por isso que todo produto que você olhar fora é mais barato que no Brasil, porque a gente joga uma carga tributária gigantesca. Agora aqui você vai entender qual que é o verdadeiro problema da coisa. Se a gente joga uma carga tributária gigantesca, as empresas têm mais lucro na hora de vender ou menos lucro, gente? Muito menos lucro. E aí a gente volta naquele desenho esquizofrênico que agora vai ficar muito mais prático para você compreender. Então, na prática, quando você vai simular, isso aqui, cara, não é baseado em números reais, tá? Eu vou fazer uma simulação para vocês compreenderem o porquê que os empresários estão reclamando, os trabalhadores estão reclamando, por que todo mundo está reclamando, por que a gente precisaria de uma reforma, que agora não é mais reforma, chama de tributar rico, etc. Chama do que fazer o que você quiser, mas que a gente precisa dar uma leitura. Quando você vai pensar num faturamento de 100 mil no Brasil, por exemplo, as empresas brasileiras, elas são menos competitivas que as empresas de fora. Elas têm uma margem de lucro menor. Você pode comparar, né? Porque era de se esperar que se a gente está cobrando menos, a gente tivesse as empresas nossas com uma margem muito maior. Você pode pegar aqui, ó, vou te ajudar a fazer isso, porque eu não quero aqui criar um espantalho, tá? Vamos pegar com base em empresas reais. Vamos pegar aqui, por exemplo, um supermercado famoso nos dois países. Você tem o Walmart, a rede, e você tem aqui, nem vou colocar aqui desvalorização do dólar, nem nada disso. Vou pegar aqui o Walmart e vou pegar aqui o Grupo Pão de Açúcar, né? Então o que a gente pode fazer? Se as duas empresas estão em países diferentes, são gigantes nos dois países, que a gente não pode negar que os dois são bem competitivos, a gente pode conferir quanto sobra para cada um deles, quanto que eles conseguem manter nas contas deles se as empresas brasileiras estão muito bem e estão pagando poucos tributos. E aí a gente pode vir aqui e dar uma olhada de modo geral, e olha só que eu vou mostrar para vocês aqui, que eu acho que ajuda a compreender esse lado. Por que as pessoas estão falando, olha, não tem mais margem e tal. Quando você pega o Walmart, a margem bruta dele é 24,88%, e a margem bruta aqui vai ser só o lucro bruto pela receita líquida, a margem EBITDA 6%, a margem EBIT 4%, a margem líquida que sobra 2,75%. É muito pouco, né? Então quer dizer que a cada 100 reais que alguém gasta no Walmart lá nos Estados Unidos, 100 dólares, que gasta lá nos Estados Unidos, sobra para o Walmart 2 dólares e 75 centavos. Tá ótimo. Dado o volume, né? As pessoas gastam muito dinheiro. O Walmart fatura bilhões e bilhões. Isso é um número bom, né? Vou pegar o Pecar3, que é uma empresa que faz a mesma coisa no Brasil. A gente observa a margem bruta 27,63%, a margem EBITDA, olha lá, ó. Olha quanto vai fazer diferença depois dos impostos, né? Vai começando
começando a mexer. A margem EBITDA 4,68, a margem EBIT 1,47, a margem líquida menos 1,47, a margem líquida menos 10,08%. A empresa está tomando prejuízo. Não é que ela vai tomar prejuízo sempre, não é que ela é uma instituição de caridade. Ela fica esperando. Quando a taxa de juros está muito alta, etc., ela tem um custo de antecipação de crédito, etc. Tudo isso é o custo do Brasil. Então, operar essas duas empresas no Brasil são cenários muito diferentes que você tem lá fora e aqui dentro. E qualquer outra varejista que você pesquisar no Brasil, mesmo as que estão saudáveis, elas vão estar com margens. Quando a gente vai pegar, por exemplo, uma empresa lá fora, a Home Depot, né? Ela vai vender material de construção, esse tipo de coisa, essas coisas assim. A gente pode observar, olha lá, a margem líquida final, 9,28%, margem bruta 33%. E a gente pode comparar com outras empresas que são parecidas no Brasil, né? Vamos comparar com Bahia, por exemplo, que é as Casas Bahia. Se você for observar, olha que surpresa. A margem líquida, menos 4,28%. Como que isso pode acontecer? Então, as empresas brasileiras pagam muito pouco tributo, elas estão basicamente vivendo na Disney, elas não têm nenhum problema, pagam trabalhadores mal, que é o que a gente está dizendo, e ao mesmo tempo, elas não têm essa capacidade de lucrar. Então, o que acontece aqui, né? Quando a gente vai olhar e comparar. O salário do trabalhador brasileiro é maior ou menor? Menor. Então, essas empresas estão pagando menos salário, beleza? Essas empresas estão comprando produtos muitas vezes em real, que acaba sendo mais barato. A commodity brasileira é mais barato, já que a gente é um grande produtor de commodity. Tudo que é fabricado aqui, teoricamente, seria menor. Ok, fabricado na China, mas... Então, em todas as zonas, elas são competitivas. Aonde que ela não é competitiva? Será que a gente é incompetente? Todo brasileiro é incompetente, então? Ou será que é o imposto que tá mexendo nisso aqui? A forma da carga tributária? Por quê? O brasileiro compra produto mais caro. Era para elas terem mais faturamento. A única coisa que pode estar dando errado nisso aqui tudo, ou ninguém no Brasil sabe gerir empresas, e o Walmart também não, porque ele entrou no Brasil e foi embora. Ou ninguém no Brasil sabe gerir empresa, e os americanos também não sabem gerir empresa no Brasil, só afeta a cabeça deles, ou de alguma maneira tem alguma coisa que tá errada aqui. É isso que a gente precisa entender. Por que o país que tá com a alíquota do tamanho que tá, ainda precisa de mais tributos, e por que as empresas brasileiras estão ruins? E aí, gente, se você estudar isso, todo o tempo que você estudar, você vai chegar na mesma conclusão que todo mundo já chegou. O Brasil precisa de uma reforma tributária. Ele precisa de uma reforma tributária, assim, urgente, porque não dá pra gente continuar colocando o imposto em cima das empresas diretamente no faturamento, etc. E depois, na hora de distribuir lucro, querer colocar de novo. As empresas brasileiras não estão lucrando com margens absurdas, né? Alguns setores brasileiros estão, sim, lucrando com margens absurdas. Você tem bancos lucrando com margem melhor, você tem diversos outros negócios lucrando com margem melhor. Mas o grosso do empresariado brasileiro não aguenta mais pagar tributo e vai quebrar. E se a gente quebrar essas empresas, o Brasil não vai ficar melhor. Eu sei que algumas pessoas querem te dizer que sim, né? Mas o que elas estão tentando, talvez, é uma terapia pelo choque. Talvez se o Brasil quebrar, elas acham que vai construir alguma coisa melhor em cima. Eu não sei se é assim que funciona. A não ser que você seja revolucionário, queira pôr fogo em alguma coisa, esse caminho, ele vai nos levar ao colapso. Simplesmente colocar agora mais um tributo em cima dos dividendos, ele não arruma o problema, não resolve absolutamente nada. Os nossos congressistas, eles não querem discutir esse problema, porque muitos deles são beneficiados por esse imposto do jeito que é hoje. O imposto não é igual para todo tipo de empresa. Ele não é igual para todo tipo de setor no Brasil. E tem gente se beneficiando seriamente disso aqui. Eu não vou vir aqui expor quem está se beneficiando, mas tem muita gente se beneficiando desse tributo como é. Não são os varejistas, não são as médias empresas, não são as pequenas empresas, não são as grandes empresas. É um grupo ou outro, porque se chamar Casas Bahia de pequeno, ou Pão de Açúcar de pequeno. Fala um grande varejista que sobreviveu no Brasil. Ricardo Eletro quebrou. Pernambucanas diminuiu muito do que era. A Mesbla quebrou. Quem foi? O Peg Pag, que tá nas músicas do Raul Seixas, quebrou. Quem sobreviveu nesses anos todos, né? Porque essas empresas todas, elas viraram história. E quando a gente vai comparar quanto custa hoje pro empresário faturar X reais na empresa dele até distribuir o lucro, na maior parte dos países vai custar muito mais barato você abrir essa empresa e distribuir o seu lucro que no Brasil. Aqui você pode consultar todas as empresas, tá lá na Analítica, pode consultar gratuitamente aí todas as empresas e comparar com as margens brasileiras. Eu adoraria que o pessoal que defende essa taxação, né, em cima das empresas, eles me explicassem por que isso aqui tá acontecendo. Eu tentei convidar o Haddad e o Paulo Guedes para virem aqui, eles tinham até propostas boas, né, e eu queria mostrar que os dois concordavam com o problema do Brasil. Apesar deles discordarem no jeito de fazer essa propaganda, os dois concordavam com o problema do país. Existem alguns grupos de interesse hoje no Brasil que recebem isenção de imposto por 20 anos, 30 anos. Existe estrangeiro que veio para cá receber essa diferenciação e não tem uma marca de carro brasileira, não tem nada. Então dizendo pra gente que o que precisa agora é cobrar imposto sobre dividendos. Sério. O problema do Brasil hoje é a falta de imposto sobre dividendos. Não vai cobrar das Casas Bahia. Não vai cobrar nada também do Pão de Açúcar. Não vai cobrar nada porque eles não têm lucro nenhum. Então não tem o que distribuir, né? Inclusive, eles devem estar torcendo para essa tributação passar. Para quem sabe, né, a gente conseguir desonerar os outros tributos que o brasileiro paga. E aí, enquanto isso,
eles criam uma sensação de que você vai tributar os ricos e vai criando essa conversa que é simplesmente mentira. E eles sabem disso. Todo mundo que está discutindo essa tributação para os ricos, eles sabem disso. Essa tributação beneficia extremamente o mercado financeiro. Vai falar, como assim, Raul? Cada vez que o Brasil gera uma manchete falando que vai tributar grandes fortunas, quem fica com medo não são as grandes fortunas, porque eles sabem que não vão ser tributados, que eles têm deputados. Quem fica com medo é a classe média e a classe média alta. O que eles fazem? Correm aos montes para as empresas de wealth, eu tenho uma inclusive, para que a gente tire o dinheiro deles daqui do país. Eles ficam desesperados, daí eles pagam spread no dólar, daí eles pagam a gente para abrir holding ou offshore ou conta nas Ilhas Caimã e manda tudo lá. Então, todas essas legislações que estão fazendo recentemente ou falando que vão fazer, têm impulsionado diretamente o mercado financeiro. Quando eu criei o meu ETF recentemente, eu coloquei regras de lucro consistente em 5 anos, baixo endividamento e margem acima de 8. O que aconteceu? Só tem banco na carteira do ETF. E aí as pessoas ficaram falando que o problema é a minha metodologia. Não, o problema é o Brasil. O problema é o Brasil que tornou impossível que empresas da maioria dos setores consigam lucrar no nosso país. Isso está errado, né? Mesmo eu fazendo parte do mercado financeiro, eu quero abrir um banco, etc. Tô dizendo, isso está errado. Não deveria ser assim. A gente precisa revisitar isso, até para que os bancos consigam crescer. Eles estão tão gananciosos que eles não pensam que tem um mercado muito maior a ser explorado. Não adianta nada você ganhar 20% de pouca coisa. É melhor você ganhar 8% de muita coisa, né? É melhor que a gente tivesse um mercado 5, 6 vezes maior do que o que tem agora. Então, assim, tô aqui colocando alguns pontos. Eu sei que muita gente vai me xingar. Todo mundo dessa vez. Eu acho que eu comprei rolo com basicamente todo mundo no país. Eu sou 100% a favor da taxação de dividendos. 100% a favor. Desde que a gente tire o imposto das empresas no faturamento e no lucro. No IRPJ ali, pode tributar os dividendos. Acho que seria incrivelmente bem-vindo. Faço questão de pagar. Eu sei a manobra que faz para não pagar, mas faço questão de pagar e posso colocar publicamente aqui a gente distribuindo como dividendos para pagar. Porque eu acho que faz parte, não tem problema nenhum. O que não dá é para fazer mais uma lei burra. Somente passar a taxação de dividendos e falar que vai tributar grandes fortunas é mentira. Isso é feito para tributar pequenas empresas e médias empresas. Porque assim como eu sei, as empresas grandes também sabem como é que se livra disso. O que a gente vai fazer é constituir uma holding que distribui dividendo para ela. O que a gente vai fazer é constituir um ETF, surprise, e aí distribui dividendo para ele. E assim a gente pode fazer o ganho de capital infinito. Ah, Raul, mas uma hora vocês vão precisar sacar. Não vai precisar sacar. Você pode simplesmente vender as cotas, 15% de tributo, ganho de capital, já era. Se quiser, tá? Porque ainda dá para distribuir para outra holding, que dessa holding você gasta e coloca seus gastos pessoais ali dentro. Essas legislações, elas deixam tudo isso vago. E o Haddad sabe disso. Por que ele não mexe, então? Porque mexer com isso aqui é muito complicado para ele. Então, Haddad, bolas, vamos lá. Paulo Guedes, podia ter bolas também e apoiar. Você sabe que isso aqui é necessário, sabe que a reforma tributária é necessária. Você defendeu a vida inteira. Tem vídeo seu defendendo. Então, o que você podia fazer? Deixar um pouco o partidarismo de lado, vocês dois, senta na conversa, faz um pronunciamento à nação. Tô dando a ideia para vocês resolverem aqui. Explica isso aqui que eu expliquei de maneira mais simples. Vocês são políticos, vocês sabem fazer isso. Coloca os dois bonitinhos, vocês fazem. Ó, o que é a solução pro país? Se vocês dois fizerem junto, pega só os pontos que vocês concordam, colocam junto, tira os grupos de interesse de vocês dois, vai lá, faz do jeito que você quiser. Se vocês fizerem um pronunciamento da nação juntinhos, como todo mundo sabe que vocês dois foram ministros da Fazenda, vocês estão falando que o problema é o mesmo do Bolsonaro e do Lula, vocês conseguem passar independente de Congresso, independente de qualquer outra coisa. Então, vocês não estão fazendo porque não querem, ou por arrogância de querer levar o crédito, né, de quem foi o mais inteligente, quem fez. Eu acho que os dois juntos conseguiriam, não passar tudo, mas conseguiriam ia fazer o brasileiro no geral falar assim, meu Deus, deve ser esse mesmo problema. Porque se um cara de direita fala, se um cara de esquerda fala, né, ou o extrema-direita e o comunista, como a população chama vocês dois agora, vocês chegariam ali e explicar, olha, esse daqui não é a solução, não é que o Brasil vai melhorar profundamente, mas eu acho que a gente tem uma chance. Chamei vocês dois pra fazer isso aqui, não quiseram, fica aí a sugestão em aberto, né, e se você puder, pressiona os dois para que eles façam um pronunciamento sobre aquilo que eles concordam, porque isso aqui eu sei que eles concordam. Dá pra simplificar, a gente não precisa de 430 mil normas tributárias, a gente não precisa de nada disso. A gente precisa tirar grupos de interesse disso, tirar essa conversinha, colocar uma forma mais fácil para que o Brasil cresça e saia disso. O Brasil paga pouco imposto? Não. O Brasil paga muito imposto de maneira muito burra e sem nenhum retorno. E aí é culpa dos políticos de modo geral. Porque, além de tudo, o Brasil é top 1 no ranking onde o imposto menos retorna para a vida da população. É um nabo, né? Você acha que eles vão fazer o videozinho? Seria incrível. Eu acho muito difícil. Por quê? Eu acredito que... É porque eu tô falando de coisas que os dois concordam. Sim, o problema é que o populismo vai lá embaixo, né? Aí não vai. A galera vai falar que o Paulo Guedes virou de esquerda, vai falar que o Haddad virou de direita. Não vai falar. É porque eles vão pegar e vão mostrar que aquilo ali era o ponto. Então, as duas bases não vão ficar ofendidas. As duas bases talvez vão enxergar pela primeira vez esse seja o caminho. Porque assim, você tem uma questão. Se fosse o Lula e o Bolsonaro, não dá. Não serve, porque eles dois discordam em outros aspectos. É que nesse aspecto específico, que a tributação brasileira é burra, ok, eles iam debater ainda. E eles podem colocar pontos de divergência. Pontos de concordância, pontos de divergência. Esse ponto aqui
que a tributação brasileira tá mal estruturada, eu tenho certeza que os dois concordam. Eles já falaram, eu consigo pegar vídeo e montar os dois falando. Se eles não fizerem, eu vou fazer. Se eles não fizerem, eu vou fazer o vídeo dos dois. Não adianta. Ou eles vão fazer, ou eu vou fazer o vídeo dos dois. Eles dois já falaram. Eu posso cortar e pôr um do lado do outro. Eles dois falando. Ia ficar mais bonito se eles fizessem um pronunciamento da nação pra salvar o país. E não só. Aqui cabe mais gente. Cabe mais gente aqui que já falou a mesma coisa. Ciro Gomes parcialmente, não tudo isso aqui, parcialmente já falou isso aqui. Você pegar trechos do FHC já falou isso aqui lá atrás. Boa parte das pessoas, até o príncipe de Orleans e Bragança lá, pedaços já falou. Então assim, isso aqui une vários aspectos. Eu não consigo entender por que não passa. Mentira, eu sei. Eu só não posso falar. Mas eu sei exatamente por que não passa. E não é por causa deles. Então, e se você quiser, independente de qualquer um desses cenários, né? Independente dessa histeria que colocam pra você, se você quiser aprender a investir de verdade o seu dinheiro em bons ativos, se livrando dessas bombas enquanto eles não fazem nada para que o mercado brasileiro melhore, o que eu vou te recomendar é que você acesse aí auvp.com.br, clica no botão faça a sua análise de perfil. Não tem fim do Brasil, o Brasil sempre foi desse jeito, tem várias pessoas que estão ganhando dinheiro com isso, tem como investir junto com elas, né? Não é difícil tirar o seu dinheiro do Brasil também hoje e investir globalmente. Então o que você vai fazer? Abre aí auvp.com.br, clica nesse questionário. Eu sei que dá preguiça preencher, mas por que a UVP não é igual aos outros, os cursinhos? Você vai, clica e pronto, já entra. Porque na UVP a gente devolve 100% do seu dinheiro de volta se você não aprender a investir no Brasil e no mundo inteiro. Então você pode consultar aí a gente no Jus Brasil ou na Reclame Aqui, em qualquer lugar, você nunca vai ver ninguém falando que pediu dinheiro de volta e que a gente não devolveu. Preenche o questionário que para mim vai ser um prazer te ensinar a investir, né? E a gente mantém esse compromisso aqui há anos. Muito obrigado para vocês que assistem o vídeo aqui. Hoje não vou colocar a resposta para as perguntas, que eu queria a opinião de vocês. O que você acha que a gente tem que fazer para melhorar o nosso país, para que a gente consiga, quem sabe, ir para o enfrentamento dessas questões que são muito difíceis de serem discutidas. Um beijo para vocês, até amanhã.